Boa noite, meninas. Mais uma vez aqui reunidas estamos, pela misericórdia do Pai, para meditar na Sua palavra. Estamos em Deuteronômio capítulo 33, pertinho de terminar esse livro. Um livro onde a gente vê a repetição da lei, Moisés repetindo toda a lei para aquela nova geração de israelitas que estava prestes a tomar posse da bênção. E nesses últimos capítulos nós percebemos que, pela forma de fala, né, pelo jeito em que o texto é escrito, conduzido, a gente percebe que já não é mais o Moisés quem está escrevendo. A gente vê que o texto ele está na terceira pessoa, não está na primeira, ele não está falando dele, ele não está dizendo eu disse, eu mando, eu ordeno. Não, ele está falando de uma terceira pessoa. A essa altura do campeonato, Moisés provavelmente já havia morrido, mas alguém terminou esse capítulo, né? Acredita-se que o finalzinho do capítulo 32, capítulo 33, capítulo 34 foi escrito por um outro autor e muitos acreditam que foi o Josué. Mas há quem acredite também que foi o Samuel, o profeta. Não sabemos ao certo porque ninguém roga para si a autoria desses textos. O que a gente observa é que o Espírito Santo achou por bem que isso estivesse sendo relatado para que houvesse a plenitude da palavra de Deus nesse livro em particular. Então, vamos pedir a direção do Espírito Santo para que possamos aprender ainda mais da palavra de Deus. Senhor, te agradecemos por mais um momento, mais uma noite, estarmos aqui juntas, reunidas. E pedimos nesse momento que o Senhor venha falar conosco e venha transformar ainda mais as nossas vidas, o nosso coração, a nossa mente. Precisamos todos os dias, Deus, mais de Ti. Nós temos um único objetivo na nossa vida, que é alcançar a salvação e cumprir toda a Tua vontade aqui nessa terra. Nós somos completamente dependentes do Senhor. Já faz um tempo que tomamos a decisão de não andar mais pelos nossos próprios conselhos, pelo nosso próprio entendimento, mas sim obedecendo a tua palavra e buscando no Espírito Santo a direção todos os dias. Então, Pai, que o Senhor venha mais uma vez iluminar a nossa mente, nossa alma, com a tua palavra, e que o Senhor nos ajude, Deus, a transformar aquilo que somos nós quem temos de transformar. Nos auxilia, nos dá coragem, disposição, para que possamos cada dia mais abandonar o pecado e alcançar, meu Deus, o mais alto grau de santificação, a perfeição. Estamos diante do Senhor colocando a nossa miséria humana, colocando o que somos, meu Pai, diante de Ti. Somos verdadeiras, somos simples e nós afirmamos, sem nenhum receio, de que dependemos do Senhor. Sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Então nos ajuda, inclusive na leitura da Tua palavra. Se o Senhor não nos dirigir, se o Senhor não fizer a tua parte, isso aqui serão apenas letras num papel. Mas se o Senhor nos auxiliar, certamente isso aqui vai ser espírito dentro da gente e um espírito transformador. É isso que nós queremos, meu Pai, essa noite. Desde já repreende todo mal e todo espírito de distração. Nos desperta, meu Pai, tira todo cansaço. Cria dentro de nós agora um hiperfoco na tua palavra. Não deixa a gente olhar para nada mais além do que aquilo que o Senhor deseja falar conosco, com cada uma de nós em particular. Assim, te agradecemos mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, meninas? Então vamos lá. Deuteronômio, capítulo 33. A gente vai ter assim, ó. Esta é a bênção com que Moisés, homem de Deus, antes de morrer, abençoou os filhos de Israel. Então, pela forma de fala, a gente já entende
E não é Moisés quem está falando. Alguém está falando o que ele falou. E isso já nos sugere que, bom, ele já faleceu. E tudo bem, porque a gente já sabia que isso aconteceria. Aliás, o próprio Moisés sabia que isso aconteceria, que ele seria impedido de entrar na Terra Prometida através da morte. Ele morreria porque ele não tinha o direito, ele não teve a permissão de Deus para entrar na Terra Prometida para tomar posse junto com Israel de Canaã. E ele já estava bem conformado a respeito disso. E a gente percebe que alguém ah, consegue dar continuidade à história, ao final da história de Moisés, que importava para nós. E a gente percebe que quando o texto, ah, deixa eu ver como é que a gente fala, identifica, né? Ele especifica com muita clareza, homem de Deus, o texto está querendo dizer que esse homem, ele era uma referência de Deus aqui na Terra. Ele era um enviado de Deus. Ele era alguém que trazia a mensagem de Deus. Por que que eu estou falando isso? Porque, segundo o texto, nesse primeiro versículo, pode dar a entender que Moisés quem abençoou o povo. Mas quando o texto é claro em dizer homem de Deus, a gente então entende que ele apenas proferiu a bênção de Deus. Não é Moisés que está abençoando. Ele está declarando, sim, a bênção de Deus. Quem abençoou esse povo foi o próprio Deus. Quem amaldiçoa esse povo em dado momento é o próprio Deus, certo? Que isso fique claro. Então, esta é a bênção com que Moisés, homem de Deus, antes de morrer, abençoou os filhos de Israel, mas claramente não foi ele, foi o próprio Deus. Disse ele: O Senhor veio de Sinai, e no momento que a palavra diz, disse ele, está referindo às palavras de Moisés. E aí Moisés está falando, olha, o Senhor, tal, 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 tal. Então, quem determina a bênção é Deus. Moisés é apenas um enviado, tá bom? Disse ele: O Senhor veio de Sinai e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã. E aqui ele está dando uma referência de onde ele apareceu para Israel. Deixa eu pegar aqui uma imagem para compartilhar com vocês, só para a gente ter uma noção melhor do que o texto está falando. Poxa, baixei a imagem que eu queria. Mas vai servir essa aqui. Dá para ver aí todo mundo compartilhado? Então, pessoal, quando o texto fala de, do deserto de Parã, né? Fala de Parã, o texto fala de Seir, ele está falando dessa regiãozinha aqui, ó. Essa região aqui. Essa região onde. Não está aparecendo aí para vocês, não? Opa, peraí então. Deixa eu ver. E agora? Aparecendo? Então vamos lá. Então, essa região aqui, ó. Segura. Essa região aqui é a região onde Deus apareceu, resplandeceu e iluminou Israel. Sempre que a palavra fala sobre luz, iluminação, resplandecer, brilhar,
me traz não a ideia de um Deus reluzente aparecendo para um povo, aparecendo para pessoas, mas sim ele trazendo entendimento para as pessoas. Entendimento. Então Deus se apresentou para Israel e revelou para Israel um determinado entendimento, conhecimento, a sua palavra. Ele falou a respeito de si através da palavra, através das suas ordenanças, através de tudo que o próprio Moisés já estava relatando aqui. E por que nessa região? Por que Parã? Ah? Por que ele cita Seir? Porque é a região Povo Lindo e o Sinai também, em outros momentos ele acaba citando também o Sinai, né? Porque essa foi a região por onde Israel peregrinou até que chegasse onde eles estão agora, tá? Até que eles chegassem onde eles estão agora. Opa, aqui, tá? Então, eles passaram por toda essa região que nós chamamos de Península do Sinai, que está entre o Mar Vermelho, ó, aqui um braço do Mar Vermelho, aqui um outro braço do Mar Vermelho. Aqui, provavelmente, aonde eles atravessaram o Mar Vermelho, eles caem no deserto e aí eles seguem para fazer essa rota, param no Monte Sinai, quando Deus aparece para eles, aquela manifestação com fogo, com densas trevas, né? O fogo no monte e em redor densas trevas, né? Daqui eles seguem, olha, Massá, Meribá, onde teve aquela situação onde Moisés perde a bênção, fere a rocha duas vezes, né? Não glorifica a Deus aqui, essa região, onde eles seguem, vai aqui para Cades Barneia. De Cades Barneia é o momento em que eles enviam os 12 espias para procurar saber como é a terra de Canaã, né? É por aqui que eles vão e fazem lá a expiação da terra de Canaã, depois eles voltam. O Monte Or, aqui, ó, fica em Seir, provavelmente. Seir, Edom, tudo a mesma região, o mesmo nome, né? Era a região aqui dos Edomitas, os filhos de Esaú. Monte Or é o monte onde Arão foi sepultado, o maior monte, o maior pico da região de Edom, da região de Seir. Tá? Então, toda essa região foi um local onde Israel teve muitas experiências com Deus, onde ele ouviu muitas palavras de Deus, muita revelação da parte de Deus. Então, por isso, Deus brilha, reluz dessa região para o próprio Israel. Né? Conseguem perceber aí? Então, vou deixar essa imagem aí, vou seguir aqui com o texto. Disse ele: O Senhor veio de Sinai, aqui, e lhes alvoreceu de Seir, aqui, nessa região, resplandeceu desde o monte Parã, também está tudo aqui nessa região, tá certo? Tudo aqui nessa região. Entendam que essa é como se fosse o tabuleiro onde Deus estava falando ou interagindo com Israel. Veio das miríades de santos. Em algumas versões fala 10 milhares de santos. E esses santos é claramente uma referência a anjos. Esses santos não são pessoas salvas, convertidas, não, estamos falando aqui de anjos. Ele veio das miríades dos anjos. Tá? Deus, quando ele tem uma missão a realizar aqui na Terra, e quando ele fala, a Bíblia fala, o texto fala, ele sai dos céus e vem para a Terra para exercer juízo, ou nesse caso aqui, resplandecer, iluminar esse povo. Então, ele está acompanhado sempre de seus anjos, certo? Sempre acompanhado de anjos. E fala aqui, à sua direita havia para eles
o fogo da lei. Eu achei esse termo bem interessante. Fogo da lei. Estava na sua destra o fogo da lei. Quando a gente pensa em lei, quando eu estou mostrando imagem, se vocês falarem na caixa de diálogo, eu não vejo, não. Vocês têm que abrir o áudio e falar. Mas vamos lá. Agora já tá, estou vendo tudo, tá? Quando ele chega e fala da lei, na minha cabeça eu já consigo fazer inúmeras associações. E ele usa termos aqui onde tudo isso me remete a Jesus. Primeiro ele fala da lei, que é a palavra de Deus, não é isso? A palavra de Deus é o verbo de Deus, ok? Isso nos remete à pessoa do Senhor Jesus. Acrescente a isso que ele fala que está à destra, e ele vem como se fosse um fogo. Me dá uma impressão de que esse é um momento onde Jesus ele vai se fazer presente para trazer a esse povo o fogo. E o fogo de Deus, ele pode ter duas ações principais. Ele é um fogo consumidor para consumir o que é impuro, o que é iníquo, o que é desprezível, e ao mesmo tempo para purificar aquilo que ele está aperfeiçoando. Então, tem duas ações a respeito do fogo de Deus, duas formas de ele agir no ser humano. Ou ele está consumindo o que é impuro para purificação, ou ele está consumindo o que é impuro para perdição, para aniquilação. Então, quando eu vejo esse texto, eu percebo uma referência do próprio Senhor Jesus. O fogo da lei é a palavra de Deus que tem um objetivo em particular, nos levar à consciência do nosso pecado. Não é simplesmente apontar o nosso pecado, é nos trazer consciência, nos iluminar, né? Fazer com que a nossa mente seja clareada, iluminada, e as trevas, a ignorância, a estupidez sejam dissipadas. Assim a gente compreende o nosso pecado e a palavra revela, na verdade, quem nós somos. E através da palavra, nós somos purificados. Alguns dias atrás, nós pegamos esse verso do próprio Jesus, ele dizendo, né? Que somos purificados, limpos pela própria palavra. Então, eu consigo fazer aqui, nesse verso, sabe, um monte de conexões, de links com a própria palavra. Para mim, isso aqui aponta claramente para uma ação do próprio Jesus sobre Israel. Não necessariamente naquele tempo, mas sim, esse momento já está havendo nos dias de hoje e vai se fazer ainda mais presente, né, mais evidente no tempo do juízo, que é lá no final da grande tribulação. A todo momento eu falo isso aqui, que fique fresco na mente de vocês, né? A grande tribulação, o Apocalipse, é para tratar com Israel e todos aqueles que rejeitaram Jesus, que odiaram a Deus. Mas, em primeiro lugar, o objetivo é tratar com Israel. E o que a gente está vendo aqui é uma palavra que está sendo entregue para Israel. Deuteronômio é uma palavra que está sendo entregue para Israel. E aí, está aqui, veio das miríades dos santos e à sua direita, à sua destra, havia para eles, eles quem? Os santos, os anjos? Não, o povo de Israel. Aquilo que ele está falando lá em cima, os filhos de Israel, que foi citado no verso 1. Então, para eles havia o fogo da lei, ou a lei
os purificaria e aperfeiçoaria, ou a lei os consumiria. E através da lei, eles seriam malditos e perdidos, tá? Na verdade, amas os povos. E quando ele cita que os povos, em primeiro momento, a gente pode pensar, pô, ele está falando de todos os povos, de Israel, dos gentios, né? De toda a humanidade, toda a raça humana. Não, ele não está falando de toda a raça humana. Esse texto é extremamente específico, ele está tratando com Israel. Ah, porque ele fala povos. Ele poderia colocar aqui tribos, não é não? Mas a visão de Deus é que ele não está se dirigindo apenas a uma tribo. Tribo parece algo pequeno, mas ele está falando de povos, das 12 tribos de Israel, os filhos de Israel, os quais ele vai abençoar. O próprio Deus vai abençoar. Ele está se referindo a esses povos, as tribos, tá? Na verdade, amas os povos, ama toda Israel, ama as 12 tribos. Quando a gente pega lá Gênesis 49, a gente vai ver Deus tratando, através de Jacó, com todos os filhos de Jacó, os filhos de Israel. E para alguns, Deus determina bênçãos, para outros, parece mais uma maldição que ele fala. Cada um está sendo tratado de acordo com aquilo que ele fez, com aquilo que ele praticou. E o que a gente vai ver aqui é a mesma coisa. Deus vai tratar cada um com o que Deus já sabe que eles vão praticar e o que eles têm praticado até agora. Então, Deus ama a todos. Era desejo dele amaldiçoar alguém? Claro que não. Ele ama. Porém, quando o pecado se manifesta, ele não pode ficar calado e vem o juízo. Então, a gente vai perceber aqui que algumas tribos vão ser muito bem-aventuradas, outras nem tanto. E tem uma que nem é citada, nem sei se vocês perceberam isso, se vocês leram previamente esse texto. Uma das tribos nem é citada nisso aqui. Parece que foi esquecida. Amaldiçoada? Vamos acompanhar então. Na verdade, amas todos os povos, ele ama todos. As 12 tribos, ama todos. Todos os santos estão na tua mão. E aqui a referência a santos já muda de conotação. No verso anterior, quando ele fala dos santos, está falando dos anjos. Mas aqui ele está falando daqueles que são dele, daqueles que fazem parte das tribos, da nação de Israel e que servem a Deus de todo o coração, confiam em Deus, buscam a Deus, tá? Então, tem os seus santos ali. Tem alguém que não presta? Meu Deus, eles vagaram no deserto porque tinha um monte de gente que não prestava no meio. E até que toda aquela geração morresse, eles continuaram vagando no deserto. Então, tem gente que não presta? Tem gente que não presta. Mas aos santos, não. Ele ama e vai fazer a sua justa retribuição. Na verdade, amas os povos, todos os santos estão na tua mão, dando a intenção de que ele guarda, ele protege, ele cuida, está nas mãos dele. O que que você faz com algo que está na sua mão? Depende. Se presta, você vai cuidar, tratar, esconder até se for o caso, né? Se é aquilo que é inútil, está na sua mão, beleza, vai desprezar. Mas ele aqui não está falando de uma coisa ruim, não. Ele está falando dos santos. Então, óbvio que se está na mão, algo que é precioso, algo que é bom, ah, vai cuidar, vai tratar, né? Enfim. Está nas mãos, está protegido. Eles se colocam aos teus pés e recebem das tuas palavras. Qual é o comportamento aqui desses santos? Recebem a palavra. A palavra é para os anjos? Não. A palavra é para os homens. Então, esses santos aqui não são os anjos. Esses santos são a nação de Israel. Dentro da nação de Israel, tem aqueles que recebem a palavra. Eu estava estudando. Esqueci agora qual foi o livro.
Acho que foi Romanos mesmo, foi Romanos, onde há um momento em que Paulo fala, olha, não pensem que os judeus, eles não zelam por Deus. Eu sou prova, Paulo falando, eu sou prova de que eles têm muito zelo pelas coisas de Deus, porém, na ignorância espiritual. Aqui, nesse momento, o entendimento que Israel tem, que é o que Moisés está transmitindo, não tem Espírito Santo, tá? Não tem Jesus, é a lei. Pronto. Eles estão tendo zelo por Deus, obedecendo, cumprindo a lei. Estes se colocam aos teus pés, recebem das tuas palavras. E como a gente já viu que a palavra purifica, então tudo certo, né? Eles estão sendo purificados. Eles recebem as tuas palavras, são purificados, se tornam santos. Moisés prescreveu-nos a lei por herança da Assembleia de Jacó. E aqui, mais uma vez, o texto é muito claro. Ele está falando na terceira pessoa, ele está falando de alguém, ele está falando de Moisés. Então, não é Moisés quem está escrevendo, né? Moisés prescreveu-nos a lei por herança da Assembleia de Jacó. E quem está escrevendo se coloca como também receptor dessa lei, como um destinatário dessa lei, né? A lei foi escrita para nós, ele se inclui. É muito provável que tenha sido Moisés, ou Josué, né, quem termina de escrever esse livro. Moisés prescreveu-nos a lei por herança da Assembleia de Jacó. Ele foi rei em Jesurum. Quem foi rei? Moisés? Não, claro que não. Está falando de Deus, porque Moisés deu a lei de Deus. E Jesurum, como já falamos da última vez, é uma referência amorosa, carinhosa a Israel. Então, é uma forma dengozinha de se referir a Israel, certo? Uma forma carinhosa. Então, Jesurum. Ele foi rei em Jesurum. Deus foi rei em Jesurum. Quando se congregaram os chefes do povo com as tribos de Israel. Quando todos, a assembleia, né, de Jacó, todos estavam ali reunidos, quem estava governando aquele povo? Eles estavam se submetendo a Deus. Então, Deus era o próprio rei. E agora vem as bênçãos sobre as famílias, sobre as tribos de Israel. E por ordem de nascimento, a gente vai ver a descrição dessas bênçãos. E nós sabemos que o primogênito, que perdeu o direito da primogenitura, é Rúben. Rúben é o primogênito, porém ele perde o direito da primogenitura, se vocês lembram, porque ele acaba se relacionando com a esposa do pai, né? Ele se relaciona com uma concubina de Jacó. E aí dá ruim para ele, né? Então ele perde o direito à primogenitura. Porém, na ordem aqui da descrição, ele encabeça, mas ele não tem mais o direito da primogenitura. Quem ficou com o direito da primogenitura? Um pirulito para quem acertar. Quem lembra? Pode escrever aí ou abre o áudio. Ninguém sabe. Judá ficou com o direito da primogenitura. Vamos lá. Viva Rubem e não morras, e que seus homens sejam numerosos. Então, por ordem, o primeiro a ser nascido, Rubem, depois de Rubem, Simeão, depois Simeão, Levi, depois de Levi, Judá. Simeão, ou Rubem, ele perde o direito à primogenitura, entra Simeão, que a gente vai ver aqui que não é citado, e pula para Judá, porque Levi também não tem direitos dentro de Israel. Não tem direitos, a partilha, a herança dentro de Israel.
Aí então ele segue imediatamente para Judá. Que Rubem seja um povo numeroso, grandioso. Rubem sempre foi, estava sempre encabeçando em termos de número, entre as tribos de Israel. Sempre realmente Rubem foi um povo grande, tá? Um povo realmente numeroso. Inclusive, Rubem auxiliava as outras tribos quando eles participavam das suas guerras, das suas conquistas. Rubem sempre estava lá e muitas vezes indo à frente. Então, Isacar, ele vai agora conquistar ali uma terra. Chama Rubem, Rubem, me ajuda. Rubem ia na frente, Isacar ia atrás. Tá? Muitas vezes isso aconteceu. Isto é o que se diz de Judá. E aí ele agora pula diretamente para Judá. Ouve, ó Senhor, a voz de Judá. Então, dentre as bênçãos, que Judá seja sempre atendido, acolhido. E ele só fala para Rubem ser grande, mas para Judá, ouve Judá, né? Seja sempre atendido, cuidado. Isso é o que se diz a respeito de Judá. Ouve, ó Senhor, a voz de Judá. Coloca-o no meio do seu povo. As suas mãos lhe bastem e tu lhe sejas em ajuda contra os seus inimigos. Tem uma outra versão que ela vai falar assim, 33:7, que fica um pouquinho diferente. Ouve ao Senhor a voz de Judá, e introduze-o no seu povo. As suas mãos lhe bastem, e tu lhe sejas em ajuda contra os seus inimigos. Então, o que a gente vê é que Judá era para ser cuidado com todo o primor. Que Judá não precisasse de mais ninguém. Ou era ele, Judá, ou era Deus. Que Judá não precisasse de mais ninguém. Vocês lembram de onde vem Jesus? Da tribo de Judá. Então, era uma tribo com a qual Deus tinha muito carinho, muito prestígio. Não é à toa que Judá foi a última tribo a cair, né? A última nação a cair de toda Israel. E só caiu porque eles se corromperam. Eles se mantiveram por um tempo melhor do que as demais tribos de Israel, mas chegou um momento que eles também se corromperam e é a última tribo que cai, né? Então vamos lá. Verso 8. De Levi disse: Bom, o primogênito Ruben, que ele seja grande. Pula Simeão, pula Levi, vai para Judá. Judá é a referência, é a relevância de todas as tribos. Judá. Aí depois ele volta para tratar de Levi. Por que não tratou antes? Porque acima de Levi estava Judá no nível de relevância espiritual. Levi era importante? Muito necessário. A gente vai ver aqui que as bênçãos sobre Levi demandam, inclusive, mais versos do que os demais. Todas as demais. A gente vai ver que Levi é tratado também com muito cuidado. Porém, em termos de importância e relevância espiritual, Judá não é à toa que é de Judá que se vem a linhagem de Jesus, né? De Levi disse: Dá, ó Deus, o teu tumim e o teu urim ao homem que te é fiel. Urim e o tumim eram pedrinhas, né? Duas pedras, Urim e o tumim. E para fazer uma comparação, é como se fosse uma moeda, cara ou coroa. E aí, quando o sumo sacerdote usava o Urim, o Tumim, ele pedia para Deus uma direção. Deus, e aí, a gente vai para essa guerra ou não? Então, jogava essas pedras e aí ele fazia leitura de acordo com que a pedra caiu, né? Se caiu de um lado, do outro. O diabo gosta de imitar tudo, né? E hoje as pessoas, elas jogam búzios, né, não?
jogam lá os búzios. É uma tentativa de imitar as coisas de Deus. Claro que hoje, pessoal, não faz mais nenhum sentido os judeus usarem Urim e Tumim. Por quê? Eles usavam esse artefato para ouvir a voz de Deus. Hoje nós não precisamos disso, porque temos o Espírito Santo à nossa disposição. Então, como que a gente vai tomar uma decisão? Vou para a esquerda ou para a direita? Deus, eu entro nessa batalha ou não? Vou em frente nessa guerra ou não? Paro, espero, me preparo. O que que eu faço? O Espírito Santo fala com a gente. A gente pede a direção do Espírito Santo. Não tem mais esse negócio de jogar dado, jogar pedra, jogar buzo. Não existe mais isso. Mas, sim, naquele momento, era uma forma de Deus falar com o sumo sacerdote e o sumo sacerdote passar a direção para as nações de Israel, tá certo? As tribos de Israel. Então, dá, ó Deus, o teu tumim, o teu urim, ao homem que te é fiel, entendendo que os levitas eram fiéis a Deus. Que tu provaste em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá. Quem são, vai com Deus, quem são essas pessoas que foram provadas em Massá e Meribá? O próprio Moisés, né? E Moisés era o quê? Era um levita, certo? Então, ele acaba sendo provado, ele foi testado naquele momento em que ele recebe uma ordem e ele acaba não cumprindo como deveria. Mas isso não tirou ah, o mérito de Levi. Levi continua sendo uma nação, uma tribo extremamente importante, um povo extremamente importante para toda Israel. E aqui ele vai comentar mais a respeito. Ele disse a seu pai e a sua mãe. Quem disse? Levi. Nunca os vi, não conheceu os seus irmãos, não estimou a seus filhos, mas guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Quando foi que isso aí aconteceu? Aí aqui eu acho legal a gente abrir a Bíblia em Êxodo, abra aí Êxodo, no capítulo 32, verso 25, pessoal. Êxodo 32, verso 25. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: Quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito: Consagrai as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra seu filho e contra seu irmão. E isto para que ele vos conceda hoje uma bênção. A bênção que a gente está vendo que eles receberam naquele momento, por eles terem sido fiéis. Esse aqui, pessoal, é o momento onde Israel ele vai e faz o bezerro de ouro. E naquele momento, óbvio que a ira de Deus se manifesta e Moisés também fica irado. E Moisés chama, olha, quem quiser ficar do meu lado, venha para cá. E naquele momento os levitas todos se voltam para Moisés. E eles aplicam o juízo que Deus determinou através da boca de Moisés. Mate todo mundo que inventou de ficar do lado do bezerro de ouro. Mate todo mundo que se colocou com rebeldia. Não importa se é pai, se é familiar, se é mãe, se é filho, se é amigo, se é vizinho. Nessa hora aqui, sem sentimento. O objetivo é cumprir a palavra de Deus.
tá? Então vamos voltar aí para Deuteronômio. E aí a gente vai ter, né? Nesse verso 9. Ele disse a seu pai e sua mãe: Nunca os vi, não conheceu a seus irmãos, não estimou seus filhos, mas guardou a tua palavra, observou a tua aliança. Isso aí para os levitas era o que importava. Obedecer à vontade de Deus. E eles fizeram, eles cumpriram isso, a gente acabou de ver. Ele ensina os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Ele oferece incenso e diante de ti holocausto sobre o teu altar, porque só os levitas poderiam oferecer os sacrifícios de Israel dentro do tabernáculo, lá no altar do holocausto, o incenso no altar de incenso, entrar no Santíssimo Lugar. Quem fazia isso era o sumo sacerdote. Então, todo o trabalho religioso era feito justamente pelos levitas, tá? Então, o que a bênção de Deus sobre ele, o que fala? Abençoa os seus esforços, né, o seu trabalho, ó Senhor, e que a obra das suas mãos te agrade. Fere os lombos. Cara, isso aqui é muito forte, ó. Hoje nós entendemos que levita é todo aquele que serve a Deus, tá? Não tem, não tem uma tribo para isso. E levita não é o cantor da igreja. Levita é aquele que serve a Deus. E que serve nessa pegada aqui, sem sentimento, apenas com observância, aliança de Deus. Abençoa os teus esforços, ó Senhor, e que a obra das tuas mãos te agrade. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o aborrecem, para que nunca mais se levantem. A ideia de ferir o lombo é de você aleijar a pessoa. A gente pode pensar de uma forma física ah, tem um termo que a gente usa, esqueci agora, né? Literal, né? De uma forma literal, a pessoa se tornar aleijada, porque se levantou contra um servo de Deus, e pode ter a forma também espiritual, da pessoa se quebrar na vida e não conseguir se levantar mais, porque feriu, mexeu, abusou contra um ungido de Deus, tá? Contra um servo de Deus. Então, fere os lombos dos que se levantam contra ele e o aborrecem para que nunca mais se levante. Isso é muito forte, né? Eu fico vendo isso aqui, dá um temor danado, né? Quando você pensa naquelas pessoas que falam mal da igreja, nossa igreja, dos nossos mentores espirituais, nossos bispos e pastores, né? Chama de ladrão, aquela coisa toda. Caramba, se não obtiver a misericórdia de Deus, o negócio é sério. Aí ele agora vai falar de outra tribo. De Benjamim, disse o amado do Senhor, ou disse: O amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o protegerá e descansará nos seus braços. Benjamim, uma tribo, cuticute, ai, ai, ai. Benjamim, ela ficou próxima de Judá. E acaba que, quando o reino de Israel se divide, Benjamim fica com Judá, uma tribo que ainda buscou perseverar na observância da palavra de Deus. De José disse: Bendita do Senhor seja a sua terra, com o melhor do céu, o orvalho, e com as águas das profundezas, com os tesouros que o sol amadurece, e com o que germina durante cada lua, com os produtos preciosos dos montes antigos, com os mais excelentes dos outeiros eternos, com as delícias do solo da sua plenitude e com a benevolência daquele que habita na sarça ardente, que tudo isto repouse sobre a cabeça de José, sobre a fronte do escolhido de teus irmãos. Então a gente percebe aqui prosperidade total, não é isso? Que plantar vai colher, vai dar certo. O sol vai amadurecer seus tesouros. É a plantação, o fruto, né? Então, o sol não vai vir para esturricar a plantação. O sol vai vir para terminar de cuidar da plantação. Não vai haver seca, não vai haver dureza do solo. Não, vai haver ali.
uma prosperidade. Isso é uma bênção poderosa, né? Em majestade, ele é como o primogênito do touro, e seus chifres são como os de um boi selvagem. Tem algumas versões que falam do unicórnio. E, por favor, não tenha na cabeça o unicórnio como aquele bichinho mimosinho, branquinho, né? Com um chifrezinho coloridinho que anda no arco-íris, como a imaginação, a fantasia midiática hoje vê. Imagine um unicórnio que poderia ser um animal que já foi extinto, e a gente viu isso no livro de Jó, um animal que já foi extinto e tinha, sim, um chifre. Outras versões acabam traduzindo esse animal como sendo um boi selvagem. Seja lá como for, a ideia é que é um animal muito valente, muito forte e que possui um chifre. O chifre demonstra autoridade, tá? Poder. Então, isso está sendo determinado sobre José. E nós sabemos que José já não existe mais, né? Como José. Quem existe são seus filhos. E agora ele vai dizer isso. Tá? Em majestade, ele é como o primogênito do touro, e seus chifres são como os de um boi selvagem. Com eles, ferirá os povos todos juntos até as extremidades da terra. Tais são as miríades de Efraim, e tais são os milhares de Manassés. Efraim, inclusive, era uma tribo muito valente, e Josué era, inclusive, um eframita. Tá? Então, as bênçãos sobre os filhos de José, eu acredito que, inclusive, são por causa do próprio José, que foi um salvador para Israel. Então a gente percebe que essa bênção atravessou geração. E a gente vê que aqui está falando também sobre as gerações, né? E no verso 16 fala, né? Seja aí sobre a cabeça de José, sobre a fronte do escolhido de seus irmãos. Então, isso vai continuar pelas gerações. Verso 18. De Zebulon disse: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Zebulon e Issacar, eles eram irmãos. Se eu não me engano, ou era filho de Lia, eram filhos de Lia, não lembro agora, ou da concubina de Lia, não lembro, mas eram irmãos. Então, o que a gente vê aqui é que é uma bênção, parece simplesinha, né? Mas alegra-se nas tuas saídas. Essas saídas eram missões de guerra. E Isacar nas tuas tendas. Então, eles teriam algum, alguma prosperidade, né? Alguma coisa. Os dois convidarão os povos do monte e ali oferecerão ofertas de justiça. Sugarão a abundância dos mares e os tesouros escondidos na areia. Tanto Zebulon como Issacar, eles ficavam próximos, né, à costa ali do Mediterrâneo. Deixa eu ver aqui se eu tenho essa imagem aqui para compartilhar com vocês. Então, ali, ó, Zebulon estava aqui pertinho, Issacar, pertinho aqui do Mediterrâneo, e eles tinham conexão aqui também com o Mar da Galileia, com o Rio Jordão, tá certo? Então, eles realmente possuíam aqui facilidades marítimas, poderia dizer assim, certo? Vamos lá. De Gade, disse: Bendito seja aquele que amplia Gade. Ele habita como a leoa, despedaça o braço e a cabeça. Interessante, por que que ele não bota um leão, né? Normalmente o leão ele transmite a ideia de mais vigor, né? Virilidade. É, mas a leoa, quando está cuidando de seu filhote, é muito mais violenta que o leão. Aliás, a leoa dá tapa no leão. Se o leão tentar mexer nos filhotinhos, maltratar os filhotinhos, a leoa dá tapa no leão. E o leão respeita. Então, a leoa realmente ela vai ter uma imagem, vai transmitir uma ideia de muito mais violência, né? Força, intrepidez.
Bendito seja Gade, que amplia, ou bendito seja aquele que amplia Gade, ele habita como uma leoa e despedaça o braço e a cabeça. Ah, se você imaginar despedaçar o braço e a cabeça, você tornar o seu inimigo impotente, né? Sem o braço ele não vai poder lutar, sem a cabeça, pior ainda. Ele se proveu do melhor. Ali estava escondida a porção do chefe. Ele se tornou líder do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. Gade ficou aqui. E lembra que Gade, juntamente com Manassés e juntamente com Ruben, aqui, ó, eles eles começam a fazer a conquista da região aqui, ó, desse lado do Jordão. Quando Moisés está proferindo, ou melhor, quando o Deuteronômio está sendo escrito, quem fez essas conquistas foi aqui, Gad, Ruben e Manassés, ó. Eles foram aí na frente e detonaram essa galera. E já tomaram posse também nas terras, né? Cadê aqui? De Dan disse, Dan é leãozinho, saltará de Bazã. Acreditam que... Cadê Dan? Aqui. Acreditam que, de alguma forma, ele sai das suas conquistas aqui e corre para cá. Tinha um outro pedaço da tribo de Dan aqui, tá, pessoal? É que aqui não está aparecendo. Mas Dan ele se dividia em duas tribos, ou em duas posições. Tinha um outro pedacinho aqui de Dan, mas era pequeno, a tribo maior era aqui. De Naphtali disse: Ó Naphtali, saciado com a benevolência e cheio de bênçãos do Senhor. O sul do lago será a sua posse. Sul do lago, aqui é o que a gente conhece como a Galileia, o Mar da Galileia, o Lago de Genesaré, né? Tudo a mesma coisa. O Lago de Quinerete, aqui é a mesma coisa, tá? Mesmo lugar. Quem andou muito aqui nessa região? É isso aí vocês sabem, né, pessoal? Possível não saber. Quem andou muito pelo Mar da Galileia? Jesus. De Asser disse: Bendito entre os filhos de Asser. Bendito entre os filhos é Asser. Agrade a teus irmãos e banhe o pé em azeite. A ideia de banhar o pé em azeite é um luxo, é uma riqueza, é um entesouramento excessivo, né? Então, o que estava sendo determinado para ele era muita riqueza. E não é difícil compreender isso, porque ele estava aqui na rota do mar Mediterrâneo, né? Então, Tiro, Sidom eram portos extremamente importantes. E a Sé dominou essa região aqui. Você está vendo aí? Então, muito fácil eles enriquecerem, né? De ferro e bronze são seus ferrolhos, e a tua paz durará como os teus dias. Vou pegar aqui. Não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda e com a sua alteza sobre as mais altas nuvens. E aqui o texto para de falar sobre as bênçãos e ele vai começar a falar a respeito de Deus. Porque esse povo tem que exaltar esse Deus, porque é esse Deus quem está provendo eles de tudo. E aí, povo lindo, não sei se vocês haviam percebido, mas Simeão não é citado. E isso é algo estranho. Não sei se vocês já viram também em Apocalipse, quando fala ali sobre os 12 mil selados, e a gente entende que são 12 mil selados das tribos de Israel, são 12 tribos. Algumas tribos ali também não são citadas como aqueles que serão selados. Inclusive, Dan não é citado. Mas lá em Apocalipse, Simeão é citado. Sei lá por que que isso acontece. Mas
Vamos dar uma olhadinha aí em Gênesis, no capítulo 49, só para ver um pouquinho aqui a respeito de Simeão. Gênesis 49, no verso 7. Vamos pegar do verso 5 só para fazer sentido. Todo mundo já viu? Gênesis 49, 5. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre minha alma. Com a sua congregação, minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram um homem, e na sua teima arrebataram bois. Em outra versão fala a- arrejataram. Não, não vou lembrar como é o nome, não. Mas eles quebraram as patas dos bois, cortaram as patas dos bois. E aí o boi não conseguia ficar em pé. Cara, o boi é um animal grandão, né? Já retaram. Eu tenho é isso, né? Quebra ou corta a pata dos bois. E isso é uma maldade muito grande, que o animal vai acabar morrendo, né? Que ele não consegue depois mais andar, nem se defender, e você torna aquele animal inútil. E eles fizeram isso como uma forma de punir o filho de Siquém. Lembra que a irmã deles acaba sendo estuprada e eles bolam uma vingança. É por isso que Simeão e Levi, eles não encabeçam ali a primogenitura. Depois de Rúben, deveria ser Simeão. Depois Simeão, Levi. Mas acaba que eles perdem o direito à primogenitura e acaba caindo para Judá. Justamente porque Judá não se envolve nessa vingança. Então, por isso o texto fala, eles foram violentos, né? Mataram um homem, jarretaram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eles não pensaram em perdoar. Jacó já tinha resolvido o problema. Diná já tinha aceitado se casar lá com o rapaz que a estuprou, que era o príncipe, né, de Siquém. E tudo bem, o rapaz era apaixonado por ela e ela aceitou e acabou. Foi meio que resolvido esse problema. Mas os irmãos não, se sentiram afrontados e eles foram atrás de vingança. Eles não perdoaram. Jacó, o pai, acabou perdoando. O rei vem, conversa, eles têm um encontro, né? O rei de Siquém conversa com Jacó. Eles têm um encontro e chegam a um acordo. E firmado o acordo, os filhos traem a confiança do próprio pai, traem a palavra do pai, que já foi empenhada lá com o rei, e acaba causando uma destruição terrível. Resgatam Diná, que não queria necessariamente vir, mas eles tiram Diná de lá, acaba o casamento. Não sei nem se Diná ela casa de novo, né? Não sei, não lembro, mas enfim, aqui. Ó. Maldito seja o seu furor, pois era forte a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. E aí eu quero que vocês vão para Juízes, no verso, ou melhor, no capítulo 19. Juízes o quê? Josué. Josué, capítulo 19. Abriram? Verso 1. Olha lá. E saiu a segunda sorte a Simeão, para a sua tribo dos filhos de Simeão, para a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. Então, o que Simeão teve não foi para si. Ele acaba tendo um pedaço da terra de Judá. Olha lá. E tiveram na sua herança Beceba, Sebá, Moladá, Azar-Sual, Ibalá e Azem, e Eutolade, Betu,
Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, que nome bonito, e Azar-Susa, e Bet-Lebaote, e Saruém, 13 cidades e as suas aldeias, e Aim, e Rinom, e Éter, e Azã, 4 cidades e as suas aldeias, e todas as aldeias que haviam em redor destas cidades, até Baalat-Bé, que é Ramá, do sul. Esta é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão foi tirada do quinhão dos filhos de Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram sua herança no meio deles. E a gente vai ver aqui no mapinha justamente isso aqui. Então, Judá teve uma das maiores possessões. Pede apenas aqui para Manassés, porque Manassés se divide, né? Uma parte além do Jordão, uma parte pós-Jordão, tá certo? Se divide. Mas se fosse considerada só a região realmente de Canaã, a maior herança caiu justamente para Judá, certo? O maior território pertencia a Judá. E como o próprio texto fala, Judá não era tão grande, tão numeroso, para que pudesse cuidar de todas as suas terras. Então, Simeão acaba ficando por lá. E ele é espalhado. Não foi isso que a gente viu em Gênesis 49? Que eles seriam espalhados entre os seus irmãos. Pois bem, ele ficou aqui espalhado dentro de Judá, mas ele não teve direito à sua própria bênção. Tá bom? Volta aí, Deuteronômio. E vamos nessa, vamos nessa. Então, verso 26. Abrimos aí um parênteses para falar de Simeão. Vamos voltar agora aqui. Não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua majestade sobre as mais altas nuvens. Havia dentro de Canaã um pensamento, uma ideia, como é que a gente pode dizer? Uma crença de que os deuses pagãos, eles sobrevoavam a terra. Então vem Moisés aqui e fala, olha, só tem um Deus que é por você. E só é esse Deus que sim sobrevoa a terra. É só esse Deus. E é esse Deus que cuida de você. É desse Deus que você tem de depender. E Moisés agora, ou melhor, o autor, ele vai falar dos atributos de Deus, porque esse povo não pode rejeitar esse Deus, né? O Deus eterno é a tua habitação, é onde esse povo deve se esconder, deve confiar. E por baixo estão os braços eternos. E ele lançará o inimigo de diante de ti e dirá: destrói-o. Então, cada uma dessas bênçãos implicava em guerras. Haveriam guerras para que essas terras, essas bênçãos, pudessem ser tomadas posse. Como haveriam essas guerras, ele está dizendo, ó, ele lançará o inimigo de diante de ti e dirá, destrói-o. Então, Deus, ele já vai fazer a maior parte e no final ele vai dizer, ó, destrói aí o seu inimigo. É como se ele desse a faca e o queijo e diga, "Ah, pode cortar agora e degustar, certo? Então, a maior parte do serviço, o próprio Deus faria. Israel, pois, habitará só, seguro, na terra da fonte de Jacó, na terra de grão e de mosto. Mosto é o primeiro suco extraído das uvas, né? Ele é grosso, bem caudaloso. Hum, Aponta para as primícias, as coisas mais valiosas, as, as coisas mais preciosas, virtuosas. E os seus céus, gotejarão orvalho. Isso é importantíssimo, povo lindo. Se vocês, vou pegar aqui a imagem de novo, se vocês observarem essa região aqui,
Ah, vamos ampliar aqui um pouquinho. Boa parte disso aqui é deserto. Deserto. Ó, a gente está vendo um braço de rio aqui, um braço de rio aqui, né? A gente está vendo aqui um braço de rio que abençoa Zebulão, está vendo aqui o rio que abençoa Issacar, tá certo? Mas o resto, meu irmão, ó, isso aqui é deserto. Isso aqui é deserto. Ó, o que está escrito aqui embaixo, ó. Deserto. Tá? Eles pegaram aqui uma terra que, cavando, tinha poços. Teve aqui o poço de Gerar. Se eu não me engano, foi Isaac quem abriu. Tinha aqui em Beceba, tá? Cavando os poços, tinha água, mas isso aqui era tudo deserto. Tudo deserto. Então, como é que eles poderiam prosperar no deserto? Poderia fazer o processo de irrigação? Sem dúvida. Mas eles já tinham que chegar e já tinham que começar a colher, né? Já tinham que começar a ter sucesso. Era Deus que lhes garantia o sucesso. Quando não havia chuva, está aqui, ó. Os céus gotejarão orvalho. Nunca vai faltar nutrição para a sua plantação. Nunca haverá falta de cuidado para tudo aquilo que você colocar a sua mão. Você vai colocar a sua mão e Deus vai fazer a coisa ser próspera, honrada. Bem-aventurado tu, ó Israel, quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, saiu de lá do Egito, foi salvo por Deus. Não foi um outro povo lá resgatá-lo, não foi um outro Deus lá atentar suas súplicas. Foi o próprio Deus que foi lá resgatá-lo. Um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro, quem te protege, escudo não é para proteger? O escudo do teu socorro é Deus, e a espada da tua majestade. Por isso, os teus inimigos te serão sujeitos, estarão submetidos a Israel, e tu pisarás sobre as tuas alturas. A ideia é falar que eles estarão nos montes, nos picos, mas também eles pisarão os grandes, as suas alturas, aqueles que se acham poderosos serão pisados por Judá. Isso não é história da carochinha, povo lindo. Isso aconteceu de verdade. E só não foi mais intenso porque Josué não botou mais empenho. A gente vai ver isso quando estudarmos o livro de Josué, certo? Então, é isso aí que nós temos para hoje. As bênçãos sendo determinadas sobre as tribos, Deus guardando a memória daqueles que procederam mal, que foram inflexíveis, que não perdoaram. Houve uma consequência que durou depois de muitos anos. Sabe quando foi determinado sobre Simeão a maldição de ele ser espalhado entre os seus irmãos? Isso foi antes de eles entrarem no Egito. Eles aqui agora já passaram pelo, antes deles entrarem, mas já passaram pelo Egito, já passaram pela escravidão, já saíram do Egito, já passaram pelo deserto, já começaram a tomar posse ali da além do Jordão. Mas agora eles estão prestes a entrar na Terra Prometida e Deus não esqueceu a inflexibilidade dos corações dessas pessoas. Isso eu achei extremamente duro. Muito importante a gente reconhecer que nós falhamos, erramos e temos compaixão do nosso próximo, porque ele também erra e falha. Não podemos ser muito incisivos em exigir justiça se nós não somos executores da mesma justiça. Foi isso que aconteceu com Simeão. Levi, ele mudou no meio do caminho. Levi mudou e acabou sendo um defensor da palavra de Deus. Mas Simeão parece que até aqui ainda tinha
como povo, um povo de coração duro. É o que parece, né? Gostaria de ouvir vocês, o que vocês têm aí para acrescentar e compartilhar. Temos aí uns 11 minutinhos, né, para a gente conversar. E aí, deixa eu ver como começa aqui. Começar com Rosa. Rosa, fala aí, Rosa Tavares. Boa noite. Boa. Então, com relação ao que a senhora estava falando de Simeão, isso também me chamou a atenção, porque realmente, do princípio ao fim, Deus vai requerer de nós essa compaixão. Tanto quanto Ele é misericordioso, tem que haver isso em nós também. Né? Não é à toa que Jesus pregava muito sobre justiça, a fé e a misericórdia. E aí são os pacificadores que herdarão a terra. Então, dá-se a entender que quem não é pacificador não vai herdar. E foi o que aconteceu com a tribo de Simeão. Nem se mencionou nada aqui. E olha que isso aqui é uma era bem antiga, bem lá, desde que ele se entendia por gente, a situação do que ele fez ali, algo que para que ele foi movido pelo sangue quente, perdurou quanto tempo aí, né? Então, realmente, o coração é a chave para que Deus possa fazer ou deixar de fazer algo na vida da pessoa. E é por isso que a conversão do eu, do coração, é que é importante, não a conversão aparente, porque ele sonda isso. E em relação também ao trecho 9 aqui, que fala: aquele que disse a seu pai e a sua mãe, nunca os vi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimou a seus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram a tua aliança. Mostra também uma imparcialidade em relação ao zelo das coisas de Deus, que a tribo de Levi executou. Então, é o mesmo zelo que ele nos chama a atenção para ter. Não tem sentimento. Ou você é obediente ou você não é. Você zela pela palavra de Deus, anda no temor de Deus ou não. Não tem meio lá, meio. Então, é a questão do cristão realmente ele ter essa consciência, esse alinhamento com as coisas de Deus, com as coisas espirituais. E não tem negócio de sentimento, não tem negócio de família, não tem você, não tem espaço para nada disso. É a vontade de Deus, é a palavra de Deus, é o zelo pelas coisas de Deus, acima de tudo, né? Santidade ao Senhor. Então, não é diferente, ele quer isso de nós nos dias de hoje. Esse povo aí já passou, cada um pagou seu preço, uns receberam bênçãos, outros, né, foram engolidos pela terra, e nós estamos aqui. Não podemos, temos que vigiar nossa vida e nos avaliar para não cair nos mesmos erros do que eles, ainda mais hoje, que a distração ajuda muito a gente a se destruir. Bacana aí essa ponderação que você fez. Eu lembrei de um caso, um casal. O marido, ele não é lá muito convertido, não, mas a moça é mais firmezinha. E ela tem um temor maior a Deus, mas o rapaz não muito. E aconteceu uma situação do cara querer sair do trabalho, né? Mas ele não queria pedir demissão, porque se pede demissão, perde os direitos, então ele queria ser demitido. E aí, como um funcionário bem mundano, o que que ele fez? Ele começou a ficar botando atestado falso. Ele faltava e dizia que estava doente, não estava, mentira. E, obviamente, que o objetivo era por dinheiro, certo? Por dinheiro. E ela comentou comigo, eu comentei com ela, mas você acha que isso está certo? Não seria conveniente que você conversasse com ele? Pô, isso não tá legal, Deus não aprova, tal, tal, tal. Porque tá errado. Mas ela preferiu fechar os olhos, né? Falou, não, ele sabe o que tem que fazer. Mas ela preferiu não atormentar o rapaz
porque ela também estava com dinheiro, com o olho no dinheiro, né? A rescisão ia ser uma graninha interessante. Então, estava todo mundo pensando na zorra do dinheiro. E aqui, quando eu vejo isso, essa, como Rosa falou, imparcialidade, né? No zelo das coisas de Deus, eu fico pensando, pô, essa, essa moça, ela não foi imparcial. Ela tomou um partido, e o partido não foi Deus. Ainda que ela conhecesse que o que o marido estava fazendo não era legal, hum, era a base de mentira, e o objetivo era dinheiro. Então, eu na época comentei com ela. Mas passou-se um tempo, o cara acabou sendo demitido, pegou o dinheiro, nem sei, é capaz até de ter dizimado, não sei, não sei. Mas o que eu não vejo na pessoa ainda nos dias de hoje é esse compromisso na mulher, né? Esse compromisso de ser, sabe, muito firme, imparcial quando no que se refere às coisas de Deus. Não, a pessoa flexibiliza o pecado, né? Abre margem para poder falhar, para poder errar e ignorar o erro do marido, filho, parente, sei lá, né? Colocando em primeiro lugar anseios pessoais, né? E quando a gente olha que o anseio é só dinheiro, não é milhão, não, né? Mas, rapaz, hoje a gente tem um povo cristão que está precisando de muita santificação. Mas, enfim. Dona Cida, fala aí, Dona Cida, com a gente. Aí, Dona Cida, eu não sei se a senhora não está acertando abrir o áudio. Vou passar aqui para Dona Ana. Diga aí, Dona Ana. Boa noite. Boa. Para mim aqui, o que eu vejo é que, o que eu percebo aqui, o que eu entendi, é que a gente colhe o que a gente planta, né? A gente colhe o que a gente planta e as consequências vêm, mesmo que você vá achando que você não vai, Deus não está vendo, que Deus não vai julgar aquela atitude, aquele comportamento, ele vai sim. Pode passar o tempo que passar, mas a conta chega. E foi o que aconteceu com Simeão, né? Simeão realmente ele desobedeceu ao pai dele, não respeitou o que o pai havia feito, aceitado, e ele quis fazer justiça com as próprias mãos. E aí ele pagou caro, porque ele não está existindo, não existe mais, né? Já foi, mas os filhos dele também colheram as atitudes que o pai cometeu. Ficou para a família toda. Então é isso aí, a gente colhe o que a gente planta. Fechou. Dona Viviane, fale aí se tem algo mais a acrescentar. Se não, faça aí sua oração final. Vamos nessa. Boa noite, meninas. Eu não tenho muita coisa para acrescentar, não. Tudo que as meninas falaram aí, eu concordo. Dessa meditação, eu estava meditando aqui em um livro falando sobre da mulher que foi adúltera, né? Que o Senhor Jesus estava lá e perguntou, né, para eles lá, né? Tipo assim, quem de vocês não tem pecado? Que atire a primeira pedra, né? É um olhar de misericórdia, né? Para com essas pessoas. E também ouvi isso de Deus com esse povo aí. E no mais, vamos orar, gente. Porque me arremeteu isso aqui, mais ou menos, dona Lê. Fechou? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que
Nós, meu Deus, venhamos ter, meu Pai, também esse olhar de misericórdia, meu Deus, para com o nosso próximo, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, venha, meu Deus, abrir o nosso entendimento a cada dia mais na tua palavra e a praticá-la, meu Deus, no nosso dia a dia. Aonde nós estivermos, meu Pai, que a tua palavra esteja em nós, que a gente venha se lembrar, meu Deus, de cada meditação, meu Deus, de cada palavra que o Senhor tem nos ensinado, que a gente venha praticar, meu Deus. Pedimos a tua misericórdia, meu Deus, que o Senhor não nos deixe cair em tentação, meu Deus, que o Senhor venha fortalecer as nossas mãos, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, não venha deixar que os nossos joelhos venham tropeçar também, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, venha fortalecer, meu Pai, na força do teu poder, meu Deus, para que a gente venha alcançar o objetivo que o Senhor tem para as nossas vidas, meu Pai. Te peço isso, meu Senhor. Tem misericórdia, abençoa esse grupo, meu Pai. Fortalece esse grupo a cada dia mais, meu Deus. Abençoa a vida de cada uma das meninas. Meu Deus, até aquelas que não puderam estar aqui presente, meu Pai. Que o Senhor venha fortalecer, guardar esse grupo, guardar os familiares de cada um desse grupo, meu Pai. Que o Senhor venha iluminar o nosso entendimento, meu Deus, a cada dia, meu Pai, rumo à salvação, que é o bem mais precioso que temos, meu Pai, é a salvação das nossas almas, meu Pai. Que o Senhor venha nos guardar e nos proteger, nos livrar de todo o mal, do vil tentador, meu Pai, que tenta, que faz de tudo para roubar a nossa alma, meu Pai, roubar, meu Deus, o que o Senhor tem de mais precioso, meu Deus. Então peço, meu Pai, que o Senhor venha nos dar esse livramento, que o Senhor venha nos guardar, meu Pai, do vil tentador, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, entregamos a nossa vida, o nosso coração, que o nosso coração esteja alinhado com o teu coração, que os nossos pensamentos estejam alinhados com os teus, meu Pai. Para que a tua obra, meu Pai, seja completa em nossas vidas, meu Pai. É que nós te pedimos e te agradecemos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Bem, graças a Deus, povo lindo. Então, por hoje é isso aí. Nos vemos na próxima meditação, quando estaremos finalizando o livro de Deuteronômio. Não falte. Deus abençoe. Até a próxima.